Tinha crise de ansiedade. Sério? Muita. Eu falava na internet, abria os stories e fazia, ia pro banheiro e vomitava. Olha isso, tá vendo? Aí as pessoas olham agora e falam, pra Dalila é fácil, mas ninguém viu ali o início, Não. né? A trajetória, Eu fui pra dificuldades. 45 quilos. Eu fiquei desidratada. Caramba. Teve um momento que minha mãe falou assim, desiste disso, que isso não é pra você. Depois de 3 meses consecutivos eu passando mal. Aí teve um dia que eu levantei e falei assim, Deus, eu vou fazer acontecer, é pelos meus filhos. Eu só tenho essa opção. Ou é vai ou vai. O que eu vou fazer? Eu vou. E eu fui, não precisei de remédio, não tomo remédio. Mas o que era isso? Era uma objeção que eu tinha pelo outro. Quando eu falava na internet, o outro falava, tá metida, tá blogueira. Nossa, como tá metida, agora não tem nem tempo pra ninguém. Mas não, eu tava 100% focada no meu negócio. Então, assim, se lá atrás, se há 5 anos atrás eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E acontece muito com muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras, em desistir no meio do caminho, por conta disso. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E no episódio de hoje eu trouxe mais uma convidada, vou apresentá-la para vocês. Ela trabalha com estratégias digitais e nos negócios também. Vou apresentar vocês, Dalila Lima. Seja bem-vinda, Dalila. Obrigada, Jaque, obrigada pela oportunidade de estar aqui, você é muito especial. Eu que agradeço você estar aqui compartilhando um pouco. Já vou começar com uma pergunta já bem assim, afiada. Vamos lá. Qual é a maior dificuldade que você recebe das empreendedoras? A pergunta principal, assim, no negócio que você ouve sempre e que é uma dor de várias. É não saber se posicionar na internet, não saber falar. Na verdade, elas têm muita objeção, né? A objeção maior é falar na internet e o que o outro vai falar delas. Chamar elas de blogueira, falar que já está metida. Isso causa um bloqueio muito grande em empreendedoras. E, geralmente, essas mensagens que vêm são de pessoas muito próximas. E de pessoas que não consomem do produto e do serviço delas. Então, essa é recorde. Vou falar para você que 99% das queixas das mulheres empreendedoras é essa dificuldade. Uau! E eu confirmo, gente, porque eu também já passei por isso, tá? De ser chamada de blogueira quando eu estava iniciando e dar um certo bloqueio na gente. Então, assim, eu consegui quebrar esse e vocês também conseguem. Com certeza. Eu lembro que quando eu comecei no digital, eu também tinha uma dificuldade enorme de falar. E jamais eu ia estar aqui no podcast sem suar frio, sem estar nervosa. Mas você vai quebrando essas objeções. Você vê também que é pelo que o outro está falando. O nosso mental, hoje em dia, é muito importante. Se a gente não tiver uma mentalidade forte, a gente não consegue empreender com um propósito, que essa é a nossa meta de vida, né? Você tem que empreender com um propósito. Então, o que o outro fala realmente, a gente fica triste, principalmente das pessoas próximas, mas é quebrar essas objeções. É falar, você é blogueira? Sou blogueira mesmo do meu negócio e tá tudo bem. E tô aqui para vender o meu negócio, né? Exatamente. Porque isso aí faz com que também a gente, às vezes, nem comente sobre o nosso negócio, nem estimule mais o nosso negócio, porque a gente fica com receio do julgamento do próximo, né? Exatamente. E aí, quem se atrapalha somos nós mesmas. Sim, tem que ofertar, sim, o produto e o serviço. O dia sempre está lindo para fazer vendas, que eu falo com as meninas. E é ofertar. É quebrando as objeções, começando aos pouquinhos, com as ferramentas que tem. Você não precisa ter o melhor telefone, você não precisa ter a melhor câmera fotográfica, você não precisa estar num podcast grande como esse. Você tem que ir aos pouquinhos, conquistar a sua autoridade nas redes sociais. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então, se apresenta, fala o que você fala, quem você é. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá, gente? Eu sou Dalila Lima, sou empreendedora, empreendo há 19 anos, sou mentora de posicionamento e vendas, tenho uma agência de marketing digital e hoje a minha missão é alavancar mulheres na internet, no digital, para elas saberem se posicionar, falar e também conquistar o cliente ideal, a persona ideal. Hoje nós somos mais de 150 mentoradas, que é maravilhoso, né? Eu tenho mentoria individual, tenho mentoria em grupo e também tenho workshop mensal. Maravilhoso. Eu participei, tive a oportunidade, né? Eu fui convidada pela Dalila a participar do workshop. Foi muito bom. E é muito importante você falar também sobre isso, né? Eu sempre falo isso aqui no podcast e no Instagram, sobre a gente buscar ambientes, né? Estar em ambientes que vão fazer com que a gente abra a nossa mente, que a gente desenvolva, estar com pessoas. Então, é importante, às vezes, investir
em um workshop. E se você não tem como investir, procurar grupos, procurar lugares. Hoje em dia tem tantas redes, né, que trabalham de forma gratuita para que você tenha um network e esteja com outras empreendedoras também, né? Para você ver que não é só você que tem dificuldade. Sim, nós somos a média das 5 pessoas que andamos, e isso é muito real. Se você tiver uma pessoa que está sempre reclamando da vida, falando que não está vendendo, que tudo tá chato, se tá sol, tá reclamando, se tá chovendo, tá reclamando, sua energia vai acabar diminuindo. Eu sou muito disso. Então, assim, você tem que estar com pessoas que querem alavancar o seu negócio, que estão dispostas a te ajudar ali. As redes sociais hoje têm pessoas que não curtem o que você faz, que tá ali só vendo, mas curte o blogueiro, o influenciador grande, não apoia os pequenos empreendedores. E isso também frustra muito algumas pessoas. Mas estar com pessoas, as pessoas que te alavancam ali, é muito importante. E nesses 19 anos aí que você tem de trajetória, de vida empreendedora, compartilhe um pouquinho como é que foi que você iniciou, qual é a sua história, para que as pessoas possam também entender quem é a Dalila, onde a Dalila chegou e onde a Dalila quer chegar. A Dalila começou a trabalhar com 15 anos, né? Eu sou de São João de Meriti, trabalhei numa Kombi escolar, na época não era van, era Kombi, eu estudava e trabalhava, o meu objetivo sempre... Eu nunca passei necessidade, sabe? Minha família sempre foi muito acolhedora, me amava muito. Mas eu queria mais. Eu queria ter um sapato, eu queria ter o brinco, eu queria ser aquela perua, né? Aquela adolescente. Então, eu comecei a trabalhar muito nova. E eu sempre tinha essa visão, sabe? Essa mentalidade de crescer, de empreender, de vender. Então, eu não tive curso. Eu fui aprendendo com a vida. E eu falo hoje que se eu tivesse uma mentora há 19 anos atrás, eu não tinha errado tanto. Porém, Deus sabe o que faz. Ele falou assim, ela vai ter que bater cabeça até chegar até aqui, para conseguir. Em 2020, eu fiz uma transição de carreira. Eu vivo do digital 100%, então hoje quando uma mentorada ou uma pessoa chega para mim e fala assim, viver do digital é possível? É possível, eu vivo 100% do digital, eu não tenho espaço físico. Mas foi com a autoridade que eu fui criando, estudando muito. Hoje, quando as pessoas falam assim, não tenho possibilidade de pagar uma mentoria. Gente, tem muita coisa gratuita na internet que você pode se especializar, se você pode seguir. É só parar de seguir um pouco aqueles sites de fofoca, aquelas coisas. Para de seguir e consome, porque você vai ver que você vai mudar totalmente até a tua mentalidade. Que é você falar sobre transição de carreira, importante você tocar nesse assunto, porque assim, eu vejo que muitas têm dificuldade de fazer essa transição, muitas têm o receio, né, de como vai ser e assim, quer empreender, já sabe no que empreender, mas não sabe como fazer. E empreender não é só você vender algo, né? É todo um conjunto que você tem que ter. Então, assim, nessa transição de carreira, o que você daria de dica para quem está querendo sair do CLT para empreender, mas ainda está com receio? Qual é a maior dica que você daria? Começar pela via mais movimentada, que é a internet. Hoje em dia, milhares e milhões de pessoas estão na internet consumindo ali do produto, né? E do serviço de alguém. Então, tenha uma rede social estruturada, com fotos, com vídeos. Dalila, mas tem a questão, eu preciso contratar um marketing digital? Não, gente. É só você estruturar uma bio perfeita. Você tem o ChatGPT aí que está aí para ajudar, né? Gratuito. Então, você não precisa consumir ou pagar alguma coisa para começar, mas você investe ali no seu tempo da internet. Você falar quem você é. Pessoas se conectam com pessoas, isso é muito importante. Não é só você postar foto do seu produto, do seu serviço todos os dias. Coloca ali um pouquinho da sua vida pessoal. Então, dê 100%. Se você tiver uma história, né, você quer conseguir fazer, você vai fazer. E isso é muito importante. Eu falo que todo mundo que empreende, que tem um propósito, consegue alavancar. O meu propósito de vida são meus 2 filhos, né? A Yasmin e o Lucas. Yasmin que vai fazer 14 anos em julho. Lucas, que tem 9 anos, e eles são meu propósito. Tô por eles e pra eles. Eles ficam todo bobos quando eu falo assim, todo mundo já te conhece na internet, tá? Porque fala ali, aí a Yasmin hoje falou assim, antes de eu sair, mãe, você vai falar de mim lá no podcast? Um beijo, Yasmin, um beijo, Lucas, tá? Obrigada por emprestar a mamãe aqui pra compartilhar muita coisa boa pras mulheres empreendedoras. Então, meu propósito de vida são eles. Então, quando você coloca um propósito que vai acontecer, a Dalila de hoje nem sonhava. Há um ano atrás, ela não sonhava que estaria aqui hoje.
né? Então, assim, é escalando mesmo. E eu tenho meu sonho que daqui a um ano eu quero estar em outro patamar. Então, é a mesma coisa. A gente tem que colocar papel e caneta. Eu sou muito do papel e caneta. Eu amo o telefone, eu amo redes sociais, mas a minha agenda é agenda de papel ainda. Então, eu coloco ali, eu consigo visualizar a minha semana, eu consigo organizar o que eu tenho que fazer, igual a gente estava conversando, né? Faz uma linha editorial dos seus stories, faz uma linha editorial do seu feed, porque aí você vai visualizar. Porque se a gente realmente abrir o telefone e falar, o que eu vou postar? A gente não posta nada. Vai rolando e já era. O tempo passou. Já passou. E não é isso. Então, se você botar no papel ali, Dalila, não quero papel e caneta. Vai no telefone, organiza, faça a linha editorial de tudo na vida. Porque aí dá certo. A organização é a chave do sucesso. Muito bom. E no meio de todo esse aprendizado, esse crescimento que você teve, qual foi a sua maior dificuldade? No começo da transição de carreira, É. foi na internet. Falar na internet. Eu tinha crise de ansiedade. Sério? Muita. Eu falava na internet, abria os stories e fazia, ia pro banheiro e vomitava. Olha isso, tá vendo? Aí as pessoas olham agora e falam, pra Dalila é fácil, mas ninguém viu ali o início, né? A trajetória, as Eu fui pra dificuldades. 45 quilos. Eu fiquei desidratada. Caramba. Teve um momento que minha mãe falou assim, desiste disso, que isso não é pra você. Depois de 3 meses consecutivos passando mal. Aí teve um dia que eu levantei e falei assim, Deus, eu vou fazer acontecer. É pelos meus filhos. Eu só tenho essa opção. Ou é vai ou vai. O que eu vou fazer? Eu vou. E eu fui. Não precisei de remédio, não tomo remédio. Mas o que era isso? Era uma objeção que eu tinha pelo outro. Quando eu falava na internet, o outro falava, tá metida. Tá blogueira. Nossa, como tá metida. Agora não tem nem tempo pra ninguém. Mas não, eu tava 100% focada no meu negócio. Então, assim, se lá atrás, se há 5 anos atrás eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E acontece muito com muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras, em desistir no meio do caminho, por conta disso. Eu ia falar exatamente isso, o que você falou, perfeito, porque existem muitas que pensam em desistir. Então, você é uma prova viva de que não pode parar, não podemos parar. Quando você tem um propósito de vida, quando você quer fazer acontecer... Eu, nessa época, eu só tinha essa opção. É fazer ou fazer. E qual era a minha opção? Fazer. Então, eu tive que fazer. Então eu fui com medo, fui com receio, as pessoas me chamavam para fazer live. Eu fingia que não podia, não queria fazer live. A gente me chamava para live, eu ficava desesperada. Não tenho, não quero fazer. E as pessoas me chamando, evento. Minha primeira vez que eu pisei no palco para palestrar, eram 80 mulheres. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu saí do auditório, fui lá para fora e falei, meu Deus, eu acho que eu vou embora. E o coração acelerado. E foi indo, foi natural. Depois que eu fiz a palestra, né, o Guilherme estava comigo, né, meu fotógrafo. Eu falei assim, Guilherme, eu gaguejei. Eu falei, ele, gaguejou de quê? Você falou muito bem. Eu falei, gente, por dentro, meu coração parecia que eu estava atravessando a avenida da escola de samba. Tudo. Mas não foi fácil, gente. A gente tem dificuldades em se posicionar assim. É difícil. Mas se você tiver uma pessoa do seu lado para te ajudar, para ir com você, fica mais leve. Então, escolha pessoas que querem realmente te alavancar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, não vou citar nomes, né? E ela estava falando sobre isso, a dificuldade, que ela fez uma postagem e essa postagem a pessoa começou a criticar, que não poderia fazer assim, tinha que fazer assim, e essa pessoa não consome do serviço dela. E ela ficou muito chateada, mas veio abrir comigo. E na hora eu falei assim, essa pessoa não consome de você, você vai continuar fazendo. Aí eu até dei uma missão para ela fazer um vídeo. E ela fez o vídeo, postou, e o vídeo tá lá, né? Todo mundo curtindo, comentando. Eu falei, tá vendo? É não ligar porque o outro que não está consumindo de você, para você não paralisar. E geralmente vem de quem não está fazendo, né? Exatamente. Que aí é pior. É muito pior. Porque as pessoas não estão fazendo, mas estão criticando. É aquele famoso fofoqueiro de internet, né? Que estão ali só para observar, mas acontece muito. Mas se eu pudesse, assim, falar para muitas pessoas não paralisem. Na primeira dificuldade. Vai acontecer uma, vai acontecer 2, vai acontecer 3. Acontece a todo momento. Todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz nas redes sociais. Mas o off é muito intenso. Pra gente estar aqui hoje, a gente fez quantas coisas pra estar aqui? Eu até compartilhei um pouquinho nos stories que eu já tinha feito em 2 horas. É muita coisa que a gente faz pra gente estar nesse tempo, pra gente fazer entrevista, pra gente estar em um evento, pra gente estar conquistando alguma coisa. Então, os bastidores...
é complicado, mas não é difícil. Então, não parem. Bota suas metas no papel, no telefone, mas não desistam. E seja você um canal de bênção para outras também, né? Exatamente. Influencie, comentem, compartilha. Fala sobre outras empreendedoras, sobre outras que estão começando, porque você ajuda a incentivá-las também. Que aí, porque não me incentivaram, eu também não vou incentivar ninguém. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos doar amor, vamos doar o nosso melhor. Aquele que não soube te incentivar não era para estar no seu caminho. Mas que você seja um caminho de luz para outros, né? Exatamente. E eu sempre falo sobre isso. Nós mulheres, né? A gente tem essa potência e quando a gente se une, a gente consegue ajudar mais uma a outra. Então, para que essa competição, para que essa briga? Existe lugar para todo mundo. Existe o cliente certo para cada um, é só a gente achar. Exatamente. Eu falo sobre isso também, porque às vezes criam uma barreira, né? Porque você é mentor ou você tem uma agência, eu também tenho, mas a minha persona é essa, a sua é aquela outra. E tá tudo bem. A gente não precisa ser eu não gosto desse rótulo de ser mulher heroína, não me rotulo a isso. Tenho pavor, porque nós não somos heroínas, nós não damos conta de tudo e tá tudo bem. A gente não precisa ser 100%. Às vezes eu falo assim, quinta-feira à noite, eu já tô muito... Sexta-feira à noite, tô muito cansada. Falei, gente, eu não vou fazer janta, vamos pedir alguma coisa pra comer. Eu vou ser menos mãe porque eu tô dando um lanche para meus filhos? Não, eu falo sobre isso aqui. Não, e tá tudo bem. Eu não vou deixar, vou tirar o prato de comida para dar um lanche. Não é isso. Então, esse rótulo também, que as pessoas colocaram nas mulheres, que pesou mais. Uhum. E aí a culpa aumenta, tudo aumenta. Eu já falei muito sobre isso aqui também. Então, assim, tá tudo bem se um pratinho cair, se você não conseguir equilibrar todos de uma vez. O importante é você ter o seu tempo, o seu momento e parar de se culpar, porque a gente já carrega uma culpa natural. E aí, quando vem alguém falar algo, é como se só reafirmasse aquilo que a gente já tá carregando. Então, assim, não dê ouvidos para quem tá falando. Porque, como você falou, né? Aquela pessoa acabou querendo atrapalhar a fluidez dela. Uhum. E ainda bem que ela conseguiu falar com você e você trouxe para ela um novo olhar. Então, é sobre isso. É sobre a gente buscar tá melhorando e tá colhendo também e ajudando outras. Porque a gente sabe que a gente tem os nossos corres e que não vai dar para dar conta de tudo, mas que a gente precisa fazer o nosso melhor enquanto a gente estiver fazendo. Verdade. Semana passada, uma coisa até pessoal. Eu fui no mercado, a Yasmin gosta de Danone de morango, o Lucas gosta de coco. Aí no mercado não tinha, aí eu fui pro outro, eu cansada, aí cheguei em casa, aí eu virei pra eles e falei assim, se daqui a 10, 15 anos vocês passarem o Natal na casa do namorado ou da namorada, vocês vão se ver comigo. Aí Yasmin, que é isso, mãe? Eu falei assim, não, é só um desabafo, porque tá chovendo, eu fui pro mercado, eu fui pro outro, e tá tudo bem. Mas é ser leve, sabe? A gente que é mãe, eu sou mãe solo, então o peso pra mim é dobrado, com 2 crianças, e trabalho. Eu vivo muito problemas de outras mulheres, né? Porque pra dar mentoria você precisa, então tem que ser tudo muito leve. Mas aí, imagina, se eu chegasse e falasse assim, caramba, que saco, eu tive que ir no mercado pra comprar um Danone pro outro. Não, dei graças a Deus que eu pude comprar, sabe? É ser grato pelas coisas que vêm pro seu negócio. Eu peço sempre, todos os dias, para agradecer a Deus, porque é importante você ser muito grato. Sim. E botar sempre fé, não é sobre religião, é fé. Você ter fé em alguma coisa para botar o seu negócio para andar, que é muito importante. E em relação às mentoradas, assim, qual foi a maior história de superação que você já pegou, assim? Teve mentorada que não tinha rede social, que precisava empreender, só tinha também essa opção. Quando ela veio para mim, ela expôs, né, o que estava acontecendo. Ela só tinha essa opção, era igual a mim, sabe? Você vai ou vai. Ela não queria aparecer. Ela estava com um problema pessoal grande, não tinha como aparecer nas redes sociais. A gente foi organizando e elaborando. Todas as vezes que ela ia para a internet, ela caía no choro. Nossa. Aí passamos por uma depressão dela. Aí a gente teve que parar a mentoria, encaminhei para psicóloga, porque acontece muito também. Eu tenho uma psicóloga também que é mentorada, que eu sempre indico ela sobre isso, porque hoje o nosso mental acaba muito com a gente. É verdade. E hoje ela vende online e fala melhor do que eu. Nossa, que orgulho, né? Muito! Eu falo com ela, quando ela posta, assim, tudo ela fala assim, se não fosse você, eu falei, não, foi você. Eu só girei a chave. Porque tudo que ela tinha ali, ela já tinha dentro dela. Ela só precisava virar a chave.
A decisão foi dela, né? Você deu a direção, mas a decisão foi dela. Isso aí é muito importante, porque às vezes a gente não consegue fazer as coisas e a gente fala, mas eu não consigo, mas não dá. Não, você precisa decidir. A partir do momento que você decide, aí você dá o passo e aí o movimento vem, as pessoas certas e as coisas se encaminham. Quando você vê, você já está seguindo os caminhos certos. Mas saia da zona de conforto. Porque a zona de conforto é um lugar maravilhoso. Todo mundo está sentadinho, quietinho. Você tira da zona de conforto, a gente fica desesperado. O que a gente vai fazer? Para onde? E fica, né, rodando. Você que é empreendedora, que está sentindo, que quer fazer alguma coisa, quer vender o seu produto ou serviço, só falta virar a chave. É só isso, virar a chavinha. Dalila, para você é muito fácil, porque você faz isso. Não, não é. Quando a gente bota as nossas metas, que você vai visualizar daqui a um ano, você não quer estar no mesmo lugar que você está hoje, você muda seu ambiente, você muda seu pensamento. Então, é sobre isso, é mudar o pensamento. Eu li um livro que eu compartilho com todo mundo, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Às vezes as pessoas acham que empreender, você vai ficar rico em 24 horas. Ou então, você vai chegar para mim e falar assim, você vai dobrar o meu faturamento com a sua mentoria? Não, eu não falo nem sobre valores. Mas eu aconselho, quando a pessoa vem com falando sobre isso comigo, eu falo assim, lê o Pai Rico e Pai Pobre. Porque ali ele fala muito sobre o dinheiro, sobre a corrida dos ratos. Porque o dinheiro, você não tem que trabalhar para o dinheiro tem que trabalhar para você. E quando você faz o seu negócio ser leve, o dinheiro é consequência. Isso. Porque se você que está aí do outro lado, assistindo aqui a gente, se você foca em venda, 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 você não vende. E é muito real. Parece que é aquela lei da atração que vai te distanciando. Agora, se você focar no seu propósito, no que você vai transformar na vida do outro, se você vende uma bijuteria, você vai embelezar a mulher. Se você é cabeleireira, você vai trocar, né, o cabelo, mudar de cor. Então, autoestima, né? Exatamente. Então, você tem que trabalhar ali na dor do teu cliente. O que você vai transformar. Porque se você só ofertar, ficar naquele desespero, você não vende. Então, você que é empreendedora, está começando agora, leia Pai Rico e Pai Pobre. E nem é publi, hein? É verdade. E nem é publi. Mas, assim, foi a virada de chave do meu negócio. E eu li ele ano passado. Não foi nem tem muito tempo. Eu virei a chave totalmente do meu negócio a partir desse livro. E para você ver como é importante você estar sempre buscando conhecimento, né? Você já estava crescendo em algumas coisas, mas precisou da leitura do livro para virar a chave de outras coisas que faria com que você buscasse melhor um direcionamento para o seu objetivo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar sempre lendo. Eu sempre falo, lê muito. O conhecimento, ninguém tira seu conhecimento. É o poder que você tem. Você vai ler, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa estar estudando, mas se você ter o seu conhecimento ali nas redes sociais, lendo um bom livro, ter uma mentalidade, porque tudo da gente é mental. Se você não tiver ruim, seu trabalho não vai. Se você tiver ruim, você não consegue cuidar dos seus filhos. E isso é da vida. Então, o trabalho é muito mental para você conseguir alavancar e dar o passo. Eu ia te perguntar sobre vendas, né? Dicas relacionadas a vendas, mas você acabou de falar aí, né? Sobre você que embeleza, fala sobre embelezamento, não sobre o que você faz, né? E assim, tem alguma área específica que você tem uma dica específica que você poderia dar? Para quem está empreendendo? Eu acho que em todos os sentidos, sabe? De todo mundo que vende algum produto ou serviço. Fazer um pós-venda. Porque isso é muito importante. Eu falo que vendedor bom é aquele vendedor que faz venda para mais de uma vez. Né? Não adianta a gente vender para uma pessoa e essa pessoa assumir. É fazer um relacionamento. E ali a pessoa vai te dar um feedback. Você fazer ações. Não seja conhecida como pessoa do desconto. Porque ninguém quer ser conhecida como desconto. Perfeito você falar nisso. Muita gente entra no desconto porque acha que não vai vender. Não, vou dar desconto porque se eu não der o desconto, não vai comprar comigo. Não. E aí? Aí a pior coisa Tô começando, é melhor dar desconto. Não pode dar desconto. Porque você vai ser conhecida como a pessoa do desconto. A pessoa só vai comprar de você se você fizer alguma ação de desconto. Você tem que criar autoridade no seu nicho, para a pessoa consumir de você. A venda é muita emoção. Se você não tiver... Às vezes a gente está no telefone, à noite, a gente não compra algumas coisas. É emoção pura. E é isso. Se você tiver um feed organizado, você vai pegar ali o cliente. Mas não adianta, o cliente chega para você te manda um direct, você responde daqui a 2 dias. Ou a pessoa pergunta quanto que é, a pessoa só bota o valor. Tenta um relacionamento ali com o seu cliente, chama o seu cliente pelo nome.
Faz um scriptzinho bonitinho, as pessoas gostam disso. Procura entender por que ele quer esse produto, né? Qual a finalidade. Exatamente. Não é só você botar na internet ali e falar, vou vender. É igual quando alguém contrata meu marketing, né? Minha agência de marketing digital. E aí, eu vou vender quanto? Não. Vamos fazer uma reunião. Porque não é sobre isso. Se você tiver um feed maravilhoso, você está fazendo fotos, vídeos, uma copy legal ali, mas se quando a cliente chega para você e você não consegue fazer a conversão, o problema está na comunicação. Aí entra a mentoria de posicionamento. E aí, umas dicas de comunicação que você daria aí? Olha, gente, isso é um spoiler dela da mentoria. Ela vai, eu peguei ela de surpresa agora. Pegou, hein? Ela vai dar uma dica pra vocês. 2, pelo menos, então. Olha só. Peraí que eu vou até só. beber uma água. Ficou nervosa. A comunicação tem que ser clara e objetiva. Tem que chamar o cliente pelo nome. Tem que falar o que ele vai querer daquele produto. Por exemplo, a pessoa faz unha. Né? Eu quero fazer a unha tal dia. Assim, faz um scriptzinho. Oi, Jaque, tudo bem? Eu tenho um horário disponível tal hora. Você pode agendar? Tem gente que não trabalha com 50% do valor. Muita gente... Eu tenho mentoradas que fazem unha e elas falam, Dalila, as pessoas em cima da hora falam que não vêm. Mas se você cobrar seus 50%, a pessoa vai. Então, assim, aprendam a fazer isso também. Isso é pra vida, pra todos os tipos. Não é só pra unha, não. Cabelo, cílios. Sim, eu fazia bolo e eu cobrava 50%. Sim, tem que ser. Porque se a pessoa desistir, como é que você fica? Exatamente. Então, tem que ter essa comunicação. Porque hoje, 80% do erro das empreendedoras é a comunicação. É o erro da comunicação com o teu cliente. É não falar com o cliente daqui a 2 dias. Todo mundo que chega pra mim... que eu faço a reunião de 20 minutos, 2 dias depois eu mando mensagem. 1 mês depois eu mando mensagem. A pessoa tá no meu radar. Entrou, tá no radar da pessoa. E a pessoa esquece. Às vezes, você anota a data de nascimento do teu cliente, você dá um parabéns para ele no aniversário, você cresceu com o teu cliente muito. E o que é um parabéns? Sem intenção de venda. Sem intenção de venda para um cliente. Eu adoro quando me mandam mensagem no meu aniversário. Às vezes são lojas grandes que você bota o e-mail, né? E vem várias. E é isso. E a gente é muito bebezinho na internet. Eu falo isso. Nós somos bebês na internet. Nós estamos todo mundo está começando na internet. Então tem que ter esse apego com o teu cliente. Você não vai ser babado cliente, não é isso que eu tô falando. Mas você tem que ter esse relacionamento com o seu cliente. Faz uma lista de transmissão, faz um grupo, mas não seja conhecida como desconto. Perfeito. Então, gente, pega essa dica e coloca em prática. Coloquem, bota tudo aí. É o que eu falo, se você tiver conhecimento, você alavanca na internet. Hoje em dia é autoridade, é você se posicionar, é você falar, quebrar essas objeções, pensar que não é sobre venda, mas é tudo sobre venda. Tem uma grande diferença, né? É saber que tomate é uma fruta, mas você não pode colocar na salada de fruta. Então, é sobre isso, gente. Façam, se posicionem, ofertem seu produto ou serviço, que vocês vão virar a chave do negócio de vocês. Principalmente quem tem estoque. Eu passo mal quando a mentorada vem e fala, tem tanto de estoque. Vamos fazer vender. Que aí é difícil, né? Que fica estoque parado, dinheiro parado, é verdade. E qual é a maior dificuldade para quem tem estoque? É a venda. Porque querem comprar muito, estocar, achar que vai... Então já começa a errar na compra. Não tem que comprar muito, você tem que comprar pouco. Porque aí você vai... Muita coisa, eu tenho loja online de moda feminina e o meu maior erro também era esse no começo. Eu queria comprar e ter 10, 20, 30, 50 calças ali em estoque e cadê a venda depois? 1 mês, 2 meses, e aí? Não, você tem que fazer pouco, faça ações. Às vezes as pessoas têm loja online ou loja física, faz ação dentro da tua loja, faz evento. Mas aí vai me custar dinheiro. Não vai custar dinheiro, você vai fazer um evento, você vai chamar as meninas, um cafezinho, me chamem para tomar café que eu adoro. É um biscoitinho e vocês vão conseguir vender. É ter estratégia, o negócio é tudo estratégico. Isso que você falou é importante, né? Faz um café, faz um evento, ou até participe de um evento, uma feira, alguma coisa, né? Expositora, dependendo do local. Em relação a quem vende muito na internet, já que você falou que vende na internet, tem
locais certos para vender? Você vendia só direto no Instagram? Ou você vendia com outras plataformas? Como é que funciona? Tudo no Instagram. Minha vida é só Instagram. Só Instagram? Não entra Só Shopee, Amazon, Instagram. nada disso? Nada. Tudo é Instagram, tráfego pago. Comecei a fazer um site também, porque nós vamos... Vai ter uma mudança, né, na minha loja de moda feminina em breve. Não posso dar muito spoiler. E é tudo no Instagram, tudo no digital, nessa plataforma. E fazendo tráfego pago, né, que você alavanca aí. Hoje a gente pode vender para todo o Brasil, dependendo do seu produto ou serviço. Eu entregava para todo o Brasil. Eu tenho mentoradas de todo o Brasil. Inclusive, tem mentorado dos Estados Unidos, que morava em Petrópolis, foi para lá. Falei, opa, já fui para outro país. Tudo online. Então, as pessoas têm uma crença limitante em achar que, porque está na internet, como é que vai fazer? A via mais movimentada é a internet. Então, você é só se dedicar muito. Dá trabalho. É um passinho de cada vez. Mas você consegue. E aí também o custo, ele acaba sendo bem menor do que uma loja física. Então, se você vai para uma loja física, você tem um desgaste de estar no local, o aluguel, a luz, todo aquele custo, funcionário. E você fazendo online, você vai ter que ter mais disciplina na realidade, né? Porque a responsabilidade vai ser toda sua, onde você precisa fazer o que tem que ser feito da forma correta. E aí, como você falou, ter as estratégias, fazer uma boa linha editorial para que você possa também fazer anúncios, porque também não adianta fazer anúncio e a pessoa entrar e não se identificar com nada, você não ter quase nada ali do produto. Tem um comercial bom, né? Porque a pessoa vai chegar até você. Teu feed tá ok, mas você não responde o cliente certo, como é que vai fazer? Né? Só dar o valor. Quanto que é essa calça? É X. Não é isso que você tem que responder para o seu cliente. E eu vejo muita gente fazer isso. Então, é mudar essa mentalidade de conversar com o teu cliente. Nós somos pequenos, nós não somos empresas grandes. Empresas grandes têm o site lá rodando 24 horas, que entrega na nossa casa. Então, a gente tem que cativar mesmo quem está chegando. Dá um simples seja bem-vindo ao seu perfil, quem é seguidor novo. Isso faz toda a diferença. Chegou seguidor novo, dá um seja bem-vindo. E isso aí tu faz uma mensagem automática, né? Automático, exatamente. GPT tá aí pra te ajudar. Exatamente. E o cliente, aí você acaba tendo relacionamento com o seu cliente. Porque ele vai falar assim, obrigado, vim por indicação, ou o Instagram me colocou aqui. Então, assim, você vai começar a conversar com o teu cliente involuntariamente. E ele vai acabar vai ter venda ali depois. E você já vai saber de onde ele veio, né? Um dos meios que foi utilizado ali para ele chegar até você. E com isso você aumentar mais ainda as estratégias. Né? Exatamente. Então é isso, gente. Não é difícil. É preciso buscar conhecimento. É claro que a gente sabe que tem 1001 coisas para fazer, né? Ser empreendedor, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Não é só, eu vendo roupa, então eu só vou vender roupa. Não, você vai vender roupa, você vai administrar o seu financeiro, mesmo não querendo. Você vai ter que mexer na rede social, mesmo não querendo. Então, é aprender um pouco de tudo para poder, no conjunto, fazer com que o negócio alavanque. É aquela famosa eu keep, né? Eu faço isso, eu faço E ninguém precisa saber que é só você, né? Não. Olha, eu vou passar pro meu grupo de marketing aqui, eu vou passar pro meu comercial e tá tudo bem. Exatamente. É estruturar primeiro o Instagram, é estruturar o seu comercial. Esses scriptzinhos é muito bom você ter, porque é um copia e cola ali que você envia para o teu cliente. É um seja bem-vindo. Faz a planilha sim de data de aniversário. Então, daqui você consegue pegar várias dicas para quem está começando, às vezes está no escuro aí, escutando a gente, né, ouvindo, e não sabe por onde começar. Começa estruturando o seu perfil. Você não precisa do marketing digital, você não precisa do melhor telefone, você não precisa do melhor microfone. Você só precisa alavancar. Dá o primeiro passo para o seu sucesso. É a gente que tem que dar, porque a zona de conforto é deliciosa, mas lá nada acontece. Dalila, o papo tá muito bom, tô amando. Eu acho que a galera vai sair com bastante dicas aqui. Mas antes da gente chegar no fechamento, eu queria que você compartilhasse comigo, assim, hoje, você vendo onde você chegou e onde você quer chegar, o que você diria para você mesma lá, quando estava indo no colégio, dividindo aí entre a Kombi e os estudos, que você diria para a Dalila de hoje? Continue, porque vai dar certo.
Não foi fácil chegar até aqui, fico até arrepiada, porque não foi muito difícil, mas é continuar. A Dalila, de 19 anos atrás, não sabia que hoje poderia estar alcançando tantas pessoas e transformando com o trabalho que eu transformo, né, a vida delas. Hoje, a minha maior realização é uma mentorada chegar para mim e falar assim, você mudou a minha vida. Coração acelera. Assim, gente, que maravilhoso. Porque é quando o seu trabalho faz sentido, quando você transforma o outro. Em todos os sentidos, não é só pela mentoria. Então, eu fico muito realizada. Eu sou muito hoje realizada no que eu faço. E vai ter muitas novidades também, que daqui a um ano vai ser outras coisas acontecendo. Né? E é isso, é realização. A Dalila não poderia ter parado mesmo. Ela tinha que ter continuado para me chegar até aqui. Continue a nadar, continue a nadar. Continue isso! Uma frase que você gostaria de deixar para incentivar quem está nos assistindo. Saia da zona de conforto. Você sentada, vendo televisão, assistindo Netflix, não vai mudar o seu negócio. Os boletos sempre vencem. É uma frase assim, ai, Dalila, que frase é essa? Teria que ser uma frase maravilhosa. Mas não, gente, o nosso incentivo... Disso, realidade de nua e crua. Exato, a realidade é essa. Os boletos sempre vencem. A gente vai ficar sentada na zona de conforto? Não dá. Quando a mentorada chega pra mim e fala alguma coisa, eu falo exatamente isso. Eu falei, gente, a zona de conforto é maravilhosa. Eu queria eu estar sentada, assistindo Netflix, comendo pipoca. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Se eu não for atrás, eu não consigo. Então, recalculem a rota. Recalculem a rota onde vocês estão. E pensem, daqui a um ano vocês querem estar no mesmo lugar que estão hoje? Perfeito. Aproveitando agora para deixar suas redes sociais, quem quiser procurar Dalila, onde encontra? Dalila Limas. É meu Instagram, podem me seguir lá. Lá tem o link da minha bio, também tem meu WhatsApp, vocês podem falar direto comigo. E vai ser muito bem-vindas, né? A gente fazer aquela reunião de 20 minutos, onde você vai ver o seu negócio com outros olhos. E eu costumo falar que depois desses 20 minutos, o triplex fica alugado, né? Elas têm direito de te chamar... Tem. Bater um papo de 20 minutos com você. Sem compromisso. Olha aí que maravilha, Toda gente. empreendedora. É link na bio ou no meu direct mesmo. A gente vai agendar uma reunião sem compromisso, de 20 minutos. Aí ali eu vou entender o trabalho delas, o que elas fazem, o que a gente pode mudar. E a gente conversa ali, troca uma ideia, sem compromisso. Não precisa, mas eu não tenho dinheiro agora, como é que eu vou fazer reunião? Não, é sem compromisso. Vamos conversar primeiro, porque às vezes as pessoas se assustam, né? Não posso pagar, não sabe nem quanto que é. Então me seguem lá, meninas. Perfeito. Queria que você... Vou te fazer um bate-bola, pode ser? Uma palavra e você fala o que você acha. Internet, né? Já que você veio falando tanto dela, o que você acha da internet? A internet, ela é maravilhosa, mas tem que dosar, tem que saber lidar com ela. Empreender. Empreender. Difícil, hein? Não é fácil, mas também não é difícil. Olha! Família. Tudo. Tudo na minha vida. Meus filhos são tudo, 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 tudo. Yasmin e Lucas, um beijo. Mamãe ama vocês. Networking. Vale mais do que dinheiro. Uau, gostei disso, hein? Se você não estiver fazendo network, você está deixando dinheiro na mesa. Futuro. Eu tenho minhas metas, né? Que eu não posso falar, gente. Ainda não pode. Ainda, muita coisa. Tem uns 3 projetos novos. Uau, muito bom. Um vai sair esse ano ainda. E eu vejo a internet como nosso futuro. Mas é só saber dosar também. Porque a internet é maravilhosa, mas ela afunda muita gente, né? Tipo, do psicológico mesmo. Uhum. Então, por isso que eu falo, sabe dosar. Mas o futuro é logo ali. E eu tô muito feliz com o que vai vir. Ai, que bom. E o momento? O momento é para ser vivido. Café. Minha paixão! Eu falei exatamente por isso. 2 dedinhos de café para começar o dia. Sem ele, eu não vivo. Um hobby. Café? Amo meu café, gente. Eu tenho que acordar já esquentando a água pra botar... Me dá um gás. Eu fiquei 40 dias sem café, né? E aí? Foi um propósito que eu fiz.
Não surtei, não. Tô bem. Não perdi meu réu primário também, não. Mas foi difícil. Nossa, aprovação total. E nesses 40 dias, como eu fui convidada para tomar café? Eu ia falar isso. Geralmente, quando a gente faz algum propósito que a gente não vai comer ou beber algo, parece que acabou. As pessoas descobrem. Todo mundo quer te chamar para fazer o que você não pode. Nossa, brotava assim convite do café. Eu falei, que é isso, gente? O café agora não. Pode ser chá. Então agora podem te chamar para café, pode estar liberado. Então é isso, Dalila. Você quer deixar mais algum recado, alguma coisa? Tudo bem? Sejam você mesma. Não tenta ter identidade de outra pessoa na internet ou copiar. A sua autenticidade vale tudo. E se posicionem. Vista mesmo a camisa do seu negócio, do seu empreendimento, que vocês vão longe. Vocês são potência. Gostei dessa parte. Seja você mesma. Porque a gente fica olhando os outros e daqui a pouco a gente acha que a gente vai conseguir se a gente fizer igual fulano e Beltrano. E aí a gente acaba perdendo a nossa essência, né? Não pode. Tem que ter a nossa essência. Porque senão você não vende. Você está vendendo coisa errada. Você tem que ser leve. Você tem que ser você mesma. Você tá brincando? Você brinca. Você quer um ar mais sério? Você brinca. Você vê a sua persona. Vê o que você quer passar para as pessoas, o que você é. Porque se você for de mentira, máscaras caem. Então seja você mesma. Perfeito. Gente, a gente tá acabando, mas por favor, se inscrevam no canal, compartilhem. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai funcionar para muitas pessoas. Então não deixe só com você. Seja um canal de bênção na vida de outras. Compartilhe esse conteúdo. E é isso, Dalila. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Adorei. Foi excelente. Obrigada mesmo, de coração. E Jaque é de São João junto comigo, São João, gente. Galera de São João, Baixada Fluminense. É isso aí. Somos nós. E estudamos na mesma escola. Estudamos na mesma escola, é verdade. A gente esqueceu de falar isso, gente. Estudamos Pedro Álvares Cabral. Se tiver alguém aí do Pedro Álvares Cabral, coloca aí nos comentários. Isso aí. Então é isso, gente. E a internet leva a gente para vários lugares, né, Dalila? Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. E eu espero vocês até a próxima. Um beijo e vem com a Jaque.